Galera, para quem assistiu o vídeo passado, eu falei que o próximo seria de SCP. E aqui estamos, trazendo mais um vídeo para a saga. Se você gosta da série, compartilhe o vídeo, deixe sua sugestão de melhoria, porque os vídeos de SCP são menos assistidos e é o que dá mais trabalho para fazer. Por isso, se você não quer que a série termine, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, para motivar a gente a continuar. SCP-201. Um mundo vazio, classe do objeto Euclídeo. O SCP-201 é um objeto estranho que, à primeira vista, parece apenas um equipamento médico antigo, algo parecido com um suporte de soro, mas cheio de tubos, peças de metal e 2 frascos de porcelana abertos no topo. Ele tem quase 2 metros de altura e pesa mais do que parece. Foi encontrado esquecido em um depósito de um hospital abandonado. E, curiosamente, ninguém sabia explicar de onde ele tinha vindo. Mas o que realmente assusta é o efeito que ele causa. Sempre que alguém entra num raio de cerca de 30 metros do SCP-201, existe a chance aleatória dessa pessoa simplesmente escapar da nossa realidade e ser jogada em um mundo alternativo, como se fosse teleportado. Algumas pessoas são imunes e não sentem nada, mas outras desaparecem entre 1 e 48 horas depois da exposição inicial, sem aviso, sem luz, sem som. Apenas somem. As pessoas que passam por isso descrevem um lugar que parece o nosso mundo, as mesmas cidades, as mesmas ruas, os mesmos prédios, mas completamente vazio. É como se toda a humanidade tivesse desaparecido no mesmo segundo. Não existe sol, nem lua, tudo vive num eterno crepúsculo. O chão é coberto por um nevoeiro cinzento e pegajoso que não reage ao vento. Não há animais, plantas ou qualquer forma de vida. E, para piorar, a maioria dos aparelhos elétricos simplesmente não funciona. De tempos em tempos, o ar muda para um tom castanho acinzentado, e rajadas de vento forte surgem do nada, como se o próprio ambiente estivesse inquieto. As primeiras reações de quem chega lá costumam ser confusas, surpresa, curiosidade. Mas isso dura pouco. Com o passar das horas, ou anos, já que o tempo lá não segue a mesma lógica daqui, o isolamento começa a destruir a mente. Muitos voltam profundamente abalados, com sintomas parecidos com vítimas de sequestro prolongado ou confinamento solitário. E se voltarem ainda, e existem mais. Alguns relatos mencionam coisas que não deveriam estar lá. Algo que se move na neblina, observa a distância, mas essas informações foram censuradas, e até hoje não se sabe se eram criaturas reais ou apenas alucinações de pessoas desesperadas. O SCP-201 continua guardado e isolado, não porque ele seja perigoso por si só, mas porque ninguém quer ser a próxima pessoa a acordar no mundo vazio. Será esse objeto que pode levar a pessoa a Setelém. SCP-202. O homem ao contrário, classe do objeto seguro. O SCP-202 é, aparentemente, um homem comum com 41 anos, traços anglo-asiáticos, sotaque britânico. Mas nada nele funciona como deveria. Literalmente nada. Cada ação que faz, cada movimento, cada gesto, tudo acontece ao contrário. Sim, é tudo mesmo. Ele anda de costas como se fosse o Michael Jackson e ainda melhor que ele. Fala inglês invertido e até realiza tarefas do dia a dia de trás para a frente. Para conversar com ele, a única forma é gravar o que ele diz e reproduzir a fala ao contrário, na velocidade normal. Só assim sua voz faz sentido. Segundo o próprio 202, ele era apenas um morador comum de Stockport, na Inglaterra. E então, um dia, 4 anos atrás, acordou descobrindo que qualquer coisa que tentasse fazer acontecia invertida. Ele não controla isso. Não importa o quanto tente, seus movimentos sempre revertem a lógica. Mesmo assim, ele se move perfeitamente por ambientes lotados, sem bater em ninguém, de costas. Como se previsse exatamente onde cada pessoa vai pisar. Ele jura que não prevê o futuro, só funciona desse jeito. Até seu corpo opera como se fosse uma versão invertida do humano. O coração, por exemplo, em vez de bombear o sangue, cria vácuos que puxam o sangue das artérias e o empurram para as veias. Ele respira gás carbônico e solta oxigênio, algo que deixa os cientistas da Fundação completamente irritados, porque, na teoria, isso não tem lógica. Muitos pesquisadores ainda tentam descobrir se até o metabolismo dele corre ao contrário em nível molecular, mas acreditam fielmente que sim. Sua alimentação também desafia qualquer lógica. Ao invés de comer, ele descome.
A comida sobe do estômago para a boca, se junta e se desmastiga até formar, de novo, um alimento completo. Um sanduíche, por exemplo, volta à forma perfeita com cheiro, textura e sabor idênticos aos de um sanduíche comum. Ele diz não saber o que vai comer. A comida simplesmente começa a aparecer. Quanto à excreção, esse é um assunto censurado pela própria fundação, porque na imagem um homem desce indo ao banheiro. Apesar de tudo isso, SCP-202 continua sendo uma pessoa consciente, com pensamentos normais e uma mente totalmente funcional. Ele não vê o futuro, não é um ser sobrenatural com intenções perigosas. Ele apenas vive uma vida que acontece do jeito oposto ao nosso. E, curiosamente, ele adora cubos mágicos de quebra-cabeças. Porque seu jeito preferido de se divertir é desfazendo tudo que encontra. SCP-202 é, no fim das contas, o maior mistério da fundação que ainda anda entre nós. Um homem real, vivendo num corpo que desafia completamente as regras do mundo. SCP-203. A alma de ferro torturada, classe do objeto. Euclídeo. Esse não é uma anomalia, parece mais uma tortura. Um destino pior que a morte. Esse é o SCP-203 foi, que um dia, foi um homem como qualquer outro. Hoje, porém, o que restou dele é uma mistura perturbadora de carne e ferro. Ele mede cerca de 2,5 metros, pesa 200 quilos e parece ter sido completamente reconstruído contra a própria vontade, como se fosse o Robocop. Todo o esqueleto humano de SCP-203 foi removido e substituído por uma estrutura mecânica de ferro fundido. Essa estrutura que permite que ele se mova. Em vários pontos, a pele está rasgada, revelando partes metálicas por baixo. E o pior, algumas peças parecem ter sido feitas para romper a pele, como se o criador quisesse dar a ele um visual específico. O assustador. Entre as modificações mais marcantes estão dedos estendidos e transformados em farpas de quase 1 metro, parecido com garras, lábios removidos e um alto-falante de metal soldado no lugar da boca, que produz a voz artificial dele. Vértebras substituídas por barras de ferro cheias de pontas, pernas com articulações extras e tubos que se conectam às costas, pés substituídos por blocos sólidos de ferro, como botas metálicas permanentes, olhos mantidos no lugar por agulhas, sempre dilatados, incapazes de reagir à luz. Apesar de tudo isso, SCP-203 ouve e fala. Não possui cordas vocais, mas o transdutor metálico em sua face consegue emitir uma voz mecânica, capaz de formar frases completas. Ele entende português razoavelmente bem, mas sua língua principal é um tipo de árabe desconhecido. Ele não lembra quem era, nem como se tornou aquilo. Só relata sentir dor constante e confusão, emoções que a Fundação trata com cautela, já que não se sabe se são verdadeiras ou apenas tentativas de evocar pena. Seu corpo funciona com uma célula de energia interna que o mantém ativo por 72 horas. Depois disso, ele entra em um estado de hibernação de algumas horas. SCP-203 afirma que esse período de sono é o único momento em que ele escapa do sofrimento permanente em que vive. Tentativas de entender sua anatomia falharam. Raios-X e tomografias não conseguem ver além da superfície. E qualquer cirurgia exploratória ativa um sistema de defesa automático, extremamente perigoso, que a Fundação prefere manter censurado. Além disso, SCP-203 pode emitir um zumbido de alta frequência, parecido com microfonia, capaz de causar danos sérios ao sistema nervoso humano. Ele só faz isso quando está ameaçado ou ferido, mas isso é o suficiente para torná-lo ainda mais perigoso. Em várias ocasiões, SCP-203 pede analgésicos, anestésicos e até narcóticos, na esperança de aliviar o que sente. Até hoje, esses pedidos seguem em análise. SCP-203 não é apenas um SCP. É a prova viva e dolorosa de que alguém, em algum lugar, tentou transformar um ser humano em uma máquina que infelizmente funcionou. SCP-204. O protetor, classe do objeto. Keter. O SCP-204 na verdade, é uma dupla inseparável. Uma criança e algo que a segue como um guardião ou como um predador disfarçado de protetor. SCP-204 é uma colônia de nanomáquinas semi-orgânicas que, na maior parte do tempo, fica completamente dispersa no ar, invisível a olho nu. Parece apenas algo indestrutível. Mas basta que a criança ou SCP-204-2 esteja em perigo, ou simplesmente queira que essa nuvem se transforma instantaneamente em uma criatura física. O mais estranho é que essa forma não é fixa.
Ela muda de acordo com a imaginação, o medo e o estado emocional da criança. Para algumas, SCP-204-1 aparece como um monstro enorme, para outras, como algo mais abstrato. Mas todas as versões têm as mesmas características: força absurda, tamanho imenso, obediência total à criança e habilidade de se regenerar sempre que consome carne viva. Mesmo assim, pode ser ferido por armas convencionais. Quando isso acontece, ele se desfaz em névoa de novo, fugindo para se recompor. Já o SCP-204-2, por outro lado, é sempre uma criança entre 4 e 14 anos. Nenhuma delas tem nada de anormal fisicamente. O problema é o passado delas. Todas têm histórico de abuso, negligência ou algum risco grave que marcou a infância. São crianças frágeis, traumatizadas e, por algum motivo desconhecido, é exatamente isso que atrai SCP-204-1. Quando o SCP-204-1 escolhe uma criança, ele imprime nela e passa a segui-la onde quer que vá, como um guardião invisível. Mas a proteção vem com um preço. Aos poucos, todas as crianças mostraram mudanças comportamentais profundas, se tornam agressivas, imprudentes e passam a buscar situações perigosas. A teoria da Fundação é que SCP-204-1 influencia seus pensamentos, manipulando-as para correr risco, porque só assim ele tem justificativa para se materializar e se alimentar da carne de suas vítimas. Se a criança morre ou chega aos 14 anos, SCP-204-1 simplesmente vai embora e busca outra. E quando não encontra uma nova criança, ele entra em um estado de fúria e se materializa por conta própria e ataca qualquer coisa viva ao redor. No fim, SCP-204 é sobre uma ligação extrema de uma criança quebrada procurando proteção, e uma criatura que só conhece proteção através da violência. SCP-205. A lâmpada que mostra a morte, classe do objeto. Euclídeo. O SCP-205 é um par de lâmpadas fotográficas que não funcionam como qualquer luz normal. A luz delas atravessa tudo que não for branco, paredes, objetos, até pessoas. Mas quando toca uma superfície branca, ela finalmente se comporta como luz comum. E revela algo estranho, a sombra de uma jovem mulher desconhecida. Essa sombra não pertence a ninguém presente na sala. Na verdade, ela não reage a nada do ambiente. Em vez disso, ela reencena, ciclo após ciclo, os últimos 6 meses da vida dessa mulher até o momento de sua morte, como se fosse um filme de sombras. A projeção é tão nítida e independente que, mesmo se as lâmpadas forem movidas, a sombra permanece exatamente onde está, como se ignorasse completamente quem a observa. Um ciclo que segue o calendário. O SCP-205 funciona em ciclos fixos de 6 meses, sempre encerrando em 30 de abril e 31 de outubro, independente de falhas, feriados ou anos bissextos. Quando chega a meia-noite dessas datas, as lâmpadas se desligam sozinhas, e é aí que o perigo real começa. Qualquer pessoa presente na sala, a Câmara 52, e atacada violentamente por forças invisíveis, reproduzindo exatamente o destino final da mulher da projeção. Isso acontece mesmo com outras luzes acesas. A Fundação só consegue encerrar essa fase ligando o SCP-205 remotamente e iniciando um novo ciclo. Se uma pane acontecer fora da data correta, a sala continua letal por pelo menos 30 dias. As sombras mostram nos primeiros dias. A sombra da jovem aparece parada, em poses de modelo fotográfica. Depois, ela começa a se mover, revelando sua rotina, uma vida solitária, fotografias como hobby e encontros sociais esporádicos. Conforme os meses passam, a projeção revela algo mais perturbador. A mulher passa a interagir com figuras sombrias humanoides, nuas, enormes e com chifres, parecido com demônios. Elas aparecem sempre em ambientes que deveriam existir fora da tela, mas não são visíveis ao observador. No último mês, as cenas se tornam explícitas e intensas que não posso falar aqui. O momento decisivo é quando ela revela o filme de sua câmera, a mesma que sempre aparece em todas as projeções. Ao ver as fotos, ela entra em choque. A partir daí, tenta fugir, mas é encurralada dentro de casa por várias dessas figuras com chifres, que atacam continuamente até o fim do ciclo. No último dia, uma das sombras cresce na direção das lâmpadas, engolindo toda a imagem. Até que as luzes se apagam. Por 2 vezes, frases foram esculpidas nas paredes da Câmara 52 durante o período perigoso, sugerindo que algo, talvez as figuras, talvez a própria mulher, tem consciência dos protocolos da Fundação. SCP-206. Invictus,
Classe do objeto: Euclídeo. O SCP-206 é, oficialmente, uma sonda exploratória chamada Invictus, enviada para Marte em uma parceria entre a Rússia e a Agência Espacial Europeia. O lançamento foi perfeito, o foguete funcionou, e tudo indicava que ela chegaria normalmente ao planeta vermelho. Mas, no meio da viagem, algo inexplicável aconteceu. Em 16 de janeiro, todas as comunicações caíram. A telemetria zerou. A sonda desapareceu no meio do espaço como se tivesse sido engolida por um buraco negro invisível. Depois de semanas tentando restabelecer contato, a missão foi declarada perdida. Só que ela não estava perdida e ela retornaria de um jeito bizarro. No dia em que Invictus deveria pousar em Marte, 8 de junho, a antena da ESA detectou uma comunicação exatamente na frequência dela. Do nada, 38 imagens começaram a chegar. Eram fotos nítidas da cratera Victoria, justamente o local planejado para o pouso. 3 dias depois, mais 11 fotos vieram. Mas agora a paisagem era outra, completamente diferente. E mais tarde descobriu-se que eram imagens de Sidonia Mensai, 2.500 quilômetros de distância. Isso seria impossível para uma sonda capaz de se mover apenas 90 metros por hora. A ESA chamou a fundação quando, em 21 de junho, chegou um novo pacote de fotos, mas desta vez, tiradas do satélite Deimos, como se a sonda estivesse em órbita. A pergunta era óbvia: como uma máquina tão limitada estava se deslocando por Marte, pela órbita marciana e até por outros planetas? Tudo isso em segundos, porque sim, ao longo dos meses seguintes, a Invictus continuou entrando em contato esporadicamente, sempre com a mesma assinatura de hardware, sempre pela frequência original, mas enviando fotos que não fazem sentido, fotos de Marte, da Terra e de lugares que não existem. Até hoje, foram recebidas milhares de imagens, 38% delas mostram paisagens da Terra, ou de planetas muito parecidos com a própria. O restante são fotos de corpos celestes desconhecidos, cavernas, desertos, cidades estranhas e ruínas que ninguém conseguiu identificar. Algumas fotos parecem ter sido tiradas de alturas absurdas, outras, dentro de estruturas fechadas, como se a sonda atravessasse paredes, e em absolutamente nenhuma imagem aparece o reflexo da própria Invictus, nem sombra, nem formato. Nada. Isso inclui até superfícies altamente reflexivas. Como se quem estivesse tirando as fotos não fosse a sonda, mas algo usando a identidade dela. A sonda já foi vista visualmente pelo menos uma vez, ver adendo. Observadores afirmam que algo muito parecido com a Invictus estava pairando sobre a superfície marciana, mas nas imagens enviadas por esse objeto, a sonda jamais aparece, nem por acidente. E o mais inquietante é que, algumas das fotos mostram locais onde uma máquina do tamanho da Invictus simplesmente não caberia, como se ela pudesse se dobrar, se desfazer, ou como se nunca tivesse sido uma sonda para começo de conversa. Será que é uma tecnologia alienígena? O que vocês acham? SCP-207. Garrafas de Coca-Cola, classe do objeto: seguro. Sim, isso. Garrafas de Coca-Cola são uma anomalia. Esta é o SCP-207. Parece algo completamente comum, uma caixa com 24 garrafinhas de Coca-Cola, mas dentro delas não existe refrigerante normal e sim um líquido que desafia os limites do corpo humano. Cada garrafa recebe uma letra para identificação de AX, e só uma, a SCP-207-B, é usada ativamente nos testes. As demais só podem ser abertas com autorização rígida, porque qualquer gole desse refrigerante alterado é um risco químico de classe 2. Tá, mas por que essa Coca-Cola é tão perigosa? Para começar, análises mostraram algo estranho: níveis absurdamente altos de cafeína, açúcares naturais e artificiais em quantidades além do limite e um último componente completamente redigido nos documentos da Fundação. Mas o efeito mais chocante é direto: com apenas 5 ml, a pessoa nunca mais sente necessidade de dormir ou descansar. Nada o faz querer dormir, nem remédios, nem sedativos, nem tranquilizantes potentes. É como se fosse um energético dos deuses. E esse é apenas o início. O corpo acelera a níveis colossais. Depois de ingerir SCP-207-A1, a mente e o corpo entram em um estado de hiperatividade contínua. Ou seja, os reflexos ficam mais rápidos, o pensamento fica mais nítido e veloz, as reações são quase instantâneas, o que é sublinearmente, acompanhando os ganhos de desempenho.
A cada 6 horas, o indivíduo melhora cerca de 50% nesses quesitos. É como se a pessoa estivesse sempre no auge absoluto, só que cada vez mais rápido, mais esperta, mais eficiente. Um potenciador humano perfeito, mas o corpo não acompanha. O problema é, a mente fica mais rápida, mas o corpo continua o mesmo. E esse descompasso começa a cobrar um preço assustador. A partir de 24 horas sem descanso, os indivíduos se tornam extremamente cuidadosos, como se qualquer movimento errado pudesse matá-los. E eles estão certos em pensar isso. Nenhum testador já conseguiu chegar vivo a 48 horas. As causas de morte variam: falhas múltiplas nos órgãos, artérias rasgando por dentro, exsanguinação repentina, rupturas ósseas catastróficas por esforços mínimos. Eles literalmente se movem mais rápido do que o próprio corpo consegue suportar. O caso mais extremo é o teste RU. No experimento SCP-207-RU, um dos indivíduos ganhou velocidade suficiente para pular uma parede de 5 metros e escapar da contenção. Foi um salto perfeito, um salto impossível para um ser humano comum. Mas ao aterrissar, sua estrutura óssea simplesmente não aguentou. O impacto destruiu seu corpo de dentro para fora, de maneira tão violenta que o restante do relatório é totalmente expurgado e não deve ser contado. Um detalhe final que ninguém consegue explicar: tomar mais do que 5 ml não aumenta o efeito, mas existe uma exceção registrada. Um indivíduo encontrado pela fundação que tomou uma quantidade maior teve resultados tão extremos que o arquivo foi totalmente trancado. Até hoje ninguém sabe como ou por que um refrigerante aparentemente comum se transformou em algo capaz de transformar seres humanos em armas vivas, por no máximo 2 dias. O que achou? Vai uma coquinha? SCP-208. BES, classe do objeto. Seguro. O SCP-208, apelidado carinhosamente de BES pela equipe da Fundação, é um ser que parece ter saído direto da mitologia egípcia. Ele se apresenta como um homem baixo, robusto, coberto por bastante pelos, com uma juba de leão que cresce pela sobrancelha, desce pelo rosto e forma uma barba espessa. É comum vê-lo usando uma túnica militar do Antigo Egito, embora não seja raro encontrá-lo também com roupas mais modernas, como se estivesse tentando se adaptar ao mundo atual. Apesar da aparência exótica, SCP-208 se destaca por algo muito maior. Ele emite uma radiação única capaz de curar ferimentos, regenerar células e até reconfigurar tecidos orgânicos. Uma cura melhor que qualquer médico ou curandeiro conhecido. A radiação que BES produz não segue nenhuma regra da física conhecida. Ela vibra em padrões que não existem no espectro eletromagnético comum. Pulsa de forma irregular e não perde força na distância como deveria. Essa energia se espalha naturalmente pelo ambiente, em pequenas doses, mas SCP-208 pode intensificá-la quando quer. O efeito é imediato: feridas cicatrizam, ossos se reconstruem e tecidos se reorganizam, como uma regeneração completa. E não é só o corpo físico que sente a diferença. Ficar perto de SCP-208 transmite uma sensação profunda de bem-estar, uma calma difícil de descrever, como se tudo estivesse no lugar certo. Uma presença que afasta o mal. Além de curar, a radiação de SCP-208 parece repelir intenções maliciosas. Seres naturalmente hostis não conseguem se aproximar, como se batessem numa barreira invisível. Pessoas com histórico violento, especialmente classes D no corredor da morte, relataram um desconforto tão extremo ao ficar perto dele que tentaram fugir da sala. Exames mostraram padrões cerebrais desconhecidos sendo ativados. Era algo que parece acionar o instinto de sobrevivência de forma agressiva. Ainda não se sabe como ou por que a radiação de BES afeta o comportamento humano tão profundamente. E mesmo com esses poderes quase divinos, SCP-208 é surpreendentemente humano. Ele é gentil, bem-humorado, adora conversar e gosta de estar cercado de pessoas. A Fundação acabou permitindo que ele circule por quase todas as áreas comuns do Sítio 17, onde se tornou uma presença querida na ala médica, ajudando pacientes e funcionários com sua simples proximidade. BES tem um carinho especial por crianças e demonstra um instinto quase paternal de proteção. Mas existe algo que ele não suporta: são serpentes. SCP-208 odeia profundamente cobras, reagindo com agressividade imediata sempre que vê uma, e pela aparência dele dá pra confirmar que SCP-208 foi encontrado no Egito, enterrado parcialmente no sedimento do delta do Nilo durante a busca por outro objeto anômalo. Um pesquisador viu o que parecia ser um pé humano saindo da lama,
e o que acharam embaixo chocou a equipe. Bez estava preso dentro de um bloco de granito maciço, selado como uma estátua, e ainda assim, estava vivo. Após exames, análises e muita perplexidade, ele foi classificado como seguro e transferido para o sítio 17, onde vive como uma mistura de lenda viva e mascote protetor. Esse sim, é um daqueles SCP que você queria que vivesse perto da sua casa. SCP-209. O copo do sádico, classe do objeto. Euclídeo. À primeira vista, SCP-209 parece apenas um copo de uísque antigo. Pequeno, desgastado, com um lasquinho quebrado na borda. Nada impressionante, mas o que ele contém, e o que ele faz com quem o segura, transformou esse objeto numa das anomalias mais traiçoeiras e cruéis já estudadas pela Fundação. Sempre que está parado, sem ninguém tocando nele, SCP-209 se enche sozinho com cerca de 90 ml de um líquido dourado, parecido com uísque. Mas esse líquido não pode ser derramado, sugado ou coletado de nenhuma forma. Só existe um jeito de retirá-lo e é um ser humano segurando o copo e bebendo. Quem prova descreve o sabor como alcoólico, quente, reconfortante. Bom demais, bom o suficiente para criar dependência, como se virasse um alcoólatra. SCP-209 só ativa seus efeitos sob 3 condições simples. Pelo menos 2 pessoas precisam estar perto do copo. Alguém com olfato normal precisa sentir seu aroma primeiro. Essa pessoa precisa beber o líquido, tornando-se o indivíduo o ativador. Assim que isso acontece, o copo começa sua verdadeira anomalia. O ativador se acomoda, relaxa e bebe tranquilamente, quase como se estivesse saboreando um momento especial. Qualquer outra pessoa dentro de 20 metros se torna automaticamente uma indivíduo presa. E é aí que o horror começa. As presas não conseguem ir além de 20 metros do ativador. E, conforme ele começa a beber, ficam ainda mais presas, incapazes de se afastar sequer 1 metro. É como se um laço invisível, físico, as mantivesse próximas. E o pior, elas só são afetadas se estavam lá no momento da ativação. Quem entrar depois não sofre nada. Apenas assiste, enquanto bebe. O ativador parece se divertir, e qualquer palavra que ele use para descrever o copo, tipo qualquer metáfora, qualquer expressão, se manifesta fisicamente nas presas. Se ele disser o copo está pesado, alguém pode sentir o corpo esmagar. Se disser tá queimando, a presa pode começar a desenvolver queimaduras reais. E isso se repete para inúmeros efeitos documentados nos testes. O ativador sabe que está machucando os outros, e ainda assim, ri, como um verdadeiro sádico. O efeito da bebida dá a ele uma sensação viciante de poder e prazer, como se a dor alheia fosse entretenimento. Quando o ativador termina de beber, os efeitos param de repente. As presas, se ainda conseguem se mover, geralmente correm desesperadas. Já o ativador entra em confusão profunda e tenta imediatamente encher o copo com qualquer líquido, água, suco, sangue, óleo. Não importa. Se conseguir colocar novamente cerca de 90 ml, o líquido se transforma magicamente naquele mesmo álcool dourado. E então o ciclo recomeça. Se o copo for retirado dele antes disso, SCP-209 adormece por 79 horas. E depois volta a se encher sozinho, pronto para mais uma rodada. Um verdadeiro drink para lhe transformar em um psicopata. SCP-210. A mansão que dorme, classe do objeto. Seguro. Por fora, SCP-210 é apenas uma mansão antiga, de 2 andares, abandonada, com janelas quebradas e madeira podre. Mas por dentro, ela é uma espécie de aquário invisível, completamente inundado por um fluido desconhecido, algo que parece água, mas não é. Esse fluido, chamado de SCP-210-01, preenche a casa inteira com exatos 4,35 metros de profundidade. E o mais assustador, é que por fora, nada disso é visível. Você pode olhar através das janelas e ver apenas poeira e abandono, mas basta dar um passo lá dentro para descobrir que está se afogando, embora não da maneira tradicional, o toque que apaga a consciência. Qualquer ser vivo que encosta no fluido não tenta respirar, nadar ou gritar. Ao contrário, cai em sono profundo instantaneamente, e passa a flutuar pelo interior da mansão como se estivesse dormindo dentro de um sonho líquido. Essas vítimas, dezenas já catalogadas, são chamadas de SCP-210-02. Elas boiam devagar, emitindo bolhas constantes, como se estivessem exalando ar, apesar de não terem ar nos pulmões, não haver oxigênio no fluido e seus corpos continuarem respirando normalmente, de um jeito impossível. A movimentação delas é lenta,
suave, e lembra quase uma dança subaquática, como se participassem de um baile silencioso. Ninguém sabe se elas controlam isso conscientemente, ou se são apenas empurradas por correntes fracas dentro da mansão. Mas ainda assim o fluido possui regras bizarras. Não sai da casa por portas abertas. Não escorre por janelas destruídas. Não pode ser retirado com baldes, mangueiras, bombas ou qualquer dispositivo conhecido. Ele existe apenas dentro da mansão, como se estivesse preso, ou como se a mansão fosse parte dele e não o contrário. SCP-210 entrou no radar da Fundação após uma sequência de desaparecimentos conectados a uma festa organizada ali anos antes. Todos os convidados entraram e alguns nunca saíram. Quando as famílias começaram a procurar, mais pessoas entraram na mansão e sumiram também. A Força-Tarefa Móvel, a IOTA 12, da Minfedis, foi enviada para investigar. Durante o contato inicial, um agente atravessou a porta da frente e entrou no fluido invisível. Adormeceu instantaneamente. O segundo correu para puxá-lo de volta. E tocou o fluido também. Ambos desapareceram na escuridão líquida, flutuando como os demais. A mansão mantém todos eles lá dentro, quietos, dormindo, dançando, e respirando num lugar onde respirar é impossível. Então se achar uma mansão velha no meio do nada, pense bem antes de entrar. E foi esse vídeo, galera. Se você está escutando isso, significa que realmente o vídeo demorou um pouco mais para sair. Então aguardem para mais vídeo. Tragam mais gente ao canal e compartilhem, é uma forma de ajudar a gente a crescer. Obrigado a todos e até breve.